Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um arsenal de contratos, termos, manuais e documentação que eu fiz ao longo de mais de 5 anos para agências de marketing profissionais que fazem marketing dos bastidores do digital. Sabe por que eu vou fazer isso? Virou uma missão pessoal. Eu me deparei com um cliente meu fazendo uma mentoria e nessa mentoria foi dado um modelo de documento que lasca com a vida da pessoa que contrata, com essa ausência de moral e ética que se trabalha. Então eu decidi juntar todos esses materiais, subir na plataforma, gerar um link que vai custar apenas R$ 47 para 5 anos de documentação e conhecimento que você pode usar se você for minimamente habilidoso. Humanos, um GPT, um Gemini ou qualquer uma dessas ferramentas, um notebook LM. Pegue pelo menos algo que vá trazer respeito para o negócio que você tem, para não lascar com a vida dos outros. Não vamos transformar o mercado corporativo digital no mercado corporativo tradicional, que só pensa em levar vantagem, seja do trabalhador, seja do PJ, seja do contratante. O mercado digital não é assim. Eu confio que o mercado do marketing e do digital funciona de forma diferente. Eu cresci com ele, eu encontrei pessoas maravilhosas nele, eu adquiri cursos de alto padrão nele. Virou uma missão pessoal combater agências, mentores e qualquer autoridade que se diga autoridade que use esse tipo de abordagem em suas contratações. E vou fazer melhor, vou dar o Atlas junto. Eu coloquei junto com a plataforma do Atlas. Você pode pular, você pode não ver nenhuma dessas orientações. Isso aqui é a consultoria, que eu dou em consultoria. Tem um caderno de atividade, tem documentos e contrato, tem mapa do mais de a estrutura de agência, tem um checklist, que é para você, que é uma agência, que é como profissional de marketing, quando chegar nessas mentorias, que vai usar de estratégias para fazer fechamento com pessoas que não entendem nada desse mercado, que você tenha pelo menos a decência de fazer um negócio estruturado e com segurança para o negócio, e não só para você. Eu vendi o Atlas a R$247, mas é uma missão fazer ele por 47 com esses documentos aqui. E ainda vou colocar mais. Comenta a ética aqui embaixo que eu fiz um link de oferta somente para esse vídeo. Pessoal, até coloquei meu microfone, né? Porque agora eu estou me achando a comunicadora nata com esse microfone. Pessoal, sério, eu levo muito as coisas pro lado social. Não é pessoal, isso não é uma questão emocional, é uma questão social. Por quê? Porque o CNPJ, ele é uma razão social. As pessoas precisam entender que a partir do momento que elas resolvem abrir um CNPJ, assim como elas têm o CPF, e elas precisam seguir normas na sociedade, elas precisam ser obedientes às leis, embora você nem perceba, você está cumprindo regras o tempo inteiro. No momento que você está dirigindo, no momento que você está andando pela rua, no momento que você entra no Uber, no momento em que você senta em um restaurante, todo mundo, toda e qualquer relação pessoal tem normas ali a serem cumpridas e na sua violação buscar o seu direito. Quando você abre um CNPJ, essa responsabilidade, ela traz um nível social, ela vai além do CPF. Por isso que se separa CNPJ de CPF, por isso que se separa de postos de CNPJ, por isso que separa a conta de CNPJ, por isso que se separa a conta de CPF. Por isso que você não pode fazer um Pix para você mesmo do CNPJ para o CPF. Então, existem as normas que você, quando abre um CPF e é responsável por ele, precisa ser cumpridas. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei na minha bolha de marketing por muito tempo. Primeiro na minha bolha CPF, com questões de família, criminal, condominial, imobiliário. E até então, tudo muito normal, né? Separar faz parte, pensão faz parte. Agora, quando eu fui para a bolha do digital, eu olhei muito as dores que as agências e os profissionais de marketing tinham, que era principalmente a ausência de entendimento do cliente, por isso o tal do ICP. O ICP, que é o perfil ideal de cliente, que ele existe há muito tempo, inclusive os próprios Estados Unidos, eles são assim,
Se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, as pessoas raramente têm múltiplas funções. Eu conheço uma pessoa que trabalha em multinacional. Todas as empresas grandes, multinacionais e estrangeiras, as pessoas entram para fazer um serviço. Ou elas vão fazer a faxina, ou elas vão fazer o café, ou elas vão programar um sistema, ou elas vão ser a pessoa que vai fazer contratação, ou elas são a pessoa que vai... É assim que funciona nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá há um incentivo maior ao empreendedorismo. Não há uma dificuldade tão grande em você contratar a pessoa. Você paga por hora, a pessoa trabalha e recebe por aquilo que ela trabalha. Aqui não, aqui tem um monte de coisa que foi feito pelo Getúlio Vargas, né? A nossa lei aí do trabalhador, porque o brasileiro, ele não é um adulto funcional, ele não sabe lidar com o próprio dinheiro. E o Estado gosta de comer o dinheiro das pessoas. Então, não sendo adultos funcionais, não sabendo lidar com o próprio dinheiro, para que a miséria não seja um problema para o Estado, ele tenha que manter essa pessoa, o que falhou miseravelmente, diga-se de passagem, esse método, aí o trabalhador não pode ter acesso, não pode tomar as suas decisões, fazer as suas renúncias por causa disso. Fora a nossa educação defasada, que não dá discernimento e racionalidade para uma pessoa ver se está sendo explorada ou se está sendo tirado o melhor dela. É inacreditável. Mas voltando para o assunto. Aí o que acontece? Aí tem agências e profissionais que faturam muito dinheiro. Inclusive, eu já tem grupo de mais de 250, 300 agências, que são urgências também ali, fechando muitos contratos, certo? E essas agências e urgências desse grupo contratam mentorias, contratam outras coisas que igualmente faturam, mas a que preço? Certo? Desde 2024 vem acontecendo decisões nos tribunais horrendas, tristes. O tribunal, o judiciário, ele não vai fazer justiça. Ele vai fazer o que você tem na mão. O processo, ele vai dar a causa para quem tem arsenal de informações. Arsenal. E principalmente, se houver qualquer coisa contra a norma no contrato, ele pode ser anulável, nulo, pode ser completamente descartado. Principalmente conforme ele foi construído, se ele foi construído de forma confusa. Aí eu me deparo com agências dizendo que se a pessoa não pagar X coisa, eles vão excluir a conta da pessoa. Com que direito você tem de excluir a conta da pessoa? Ah, mas fui eu que criei. Mas é da pessoa. A conta é da pessoa. Não pode excluir um Instagram da pessoa. Você não pode excluir um anúncio da pessoa. Você não pode. E não é que exista uma lei para isso, que não existe, que o judiciário não é... O legislativo é imbecil. A justiça do Brasil, a legislação do Brasil é imbecil. Basta você ver o nível dos nossos políticos, dos nossos deputados. Não é necessário nem ensino superior para você concorrer a cargos políticos. O que eu acho um absurdo, porque você não tem o menor discernimento para decidir absolutamente nada. No mínimo, tinha que ter aí um processo de terapia, psicologia, sociologia, para você ser deputado, vereador, qualquer coisa. Mas tudo bem, vamos seguir. Então, a gente traz mais ou menos para o mercado as consequências. A consequência versus a punição versus a ação. Inadimplência se resolve indo atrás dos meios para ser cobrados. Inadimplência não é causa para pagar contas. Um vídeo que começou 6 da manhã e está terminando à noite. Então, inadimplência não é causa para pagar contas. Principalmente se essas coisas não estão claras para o contratante. Então, quando se contrata um serviço,
de marketing, você está contratando um serviço para as suas coisas. Se a agência cria ou não a conta, é porque isso é um serviço que ela oferece para criar a conta que pertence a você. Dessa forma, ela não tem propriedade, autoridade para apagar, a não ser pela concordância expressa das partes. E principalmente o entendimento de quão profundo é o que a consequência de apagar contas, anúncios, etc. Que é a perda total da inteligência dos dados coletados durante a execução do serviço nessas contas. Razão pela qual a perda financeira tangível ou intangível deste material, desta propriedade, não consegue ser proporcional à inadimplência. Não dá para mensurar quanto isso seria. Seria basicamente lucros cessantes no direito, que são aqueles lucros previsíveis. E no digital ainda não temos nada relacionado a essas coisas. Então, meus queridos, tanto você que presta serviço de marketing não entra nesse debate, não entra nessa possibilidade de apagar coisas que você fez durante a sua prestação de serviço. E você, querido contratante, meu amigo, que eu defendo também, cuidado com os contratos que você assina autorizando isso, porque entrar na justiça para discutir isso não vai valer a pena em relação à proporção tempo, energia e dinheiro, mas ao mesmo tempo você terá prejuízos, certo?